Olá, Olá, boa tarde. boa tarde. Hoje eu quero falar com a minha filha Ana, sobre casamento e família. Hoje em dia a vida é difícil e a família realmente é algo para a sociedade, mas hoje em dia acho que o diabo está a atacar muito a família. É muito importante basear nossas vidas na palavra de Deus, e na nossa fé em Deus. E a Ana tem três filhos, casada mais do que 10 anos, acho eu. Então eu quero falar com ela um pouco sobre a experiência como mãe, e o que ela tem aprendido ao longo dos anos. Ela já escreveu um livro, vamos falar disto depois, mas vamos começar com as perguntas para a Ana. Uhum. Ok, primeira pergunta, Ana. Como mãe de três filhos, o que tem aprendido sobre como discipliná-los, ou como não os disciplinar? Uhum. Está bem? Então, em termos de disciplinar os filhos, uma das coisas que eu aprendi é que é melhor não agir logo na altura em que eu estou zangada, porque senão a disciplina não vai ser muito bem pensada. Vai ser um bocado por causa da ira, da altura, não é? Da irritação que a pessoa está a sentir, então o melhor é esperar um bocadinho. Mas também é muito importante realizar essa disciplina, fazer aquilo que estamos a dizer ao nosso filho, que é a consequência, enquanto o filho ainda se lembra do que é que fez de errado, porque se esperarmos até amanhã ou até daqui uma semana, ele se calhar já nem se vai lembrar do que é que aconteceu. Então tem que ser bastante rápido também. Então tem que haver as duas coisas, esperar um bocadinho para a pessoa não estar zangada, mas ao mesmo tempo não demorar demasiado tempo para executar essa tal disciplina. Eu lembrei-me de um exemplo que é se a minha filha, por exemplo, for desobediente e levar um brinquedo novo para a escola, que eu por algum motivo tenha dito, não leves que podes perder ou qualquer coisa assim, e depois ela for desobediente e levar, eu tenho que me acalmar se ela depois perder esse brinquedo, não é? Para não discipliná-la quando ainda estou muito zangada, tenho que me acalmar, mas talvez nesse mesmo dia eu vou então aí pensar de uma forma que eu posso discipliná-la de uma forma que faça sentido. Então, ela levou uma coisa que não devia, perdeu. O que é que eu posso fazer para que ela associe a disciplina que eu vou dar àquilo que ela fez de errado? Então, se calhar vou dizer, olha, agora não vais poder levar brinquedos para a escola durante 2 semanas ou qualquer coisa assim, que é para ela aprender, pois, porque ela o que fez foi errado, foi desobediente e agora, como consequência, já não pode levar brinquedos para a escola durante um tempo. Então, é mais ou menos isso. Sim, concordo perfeitamente. Também, a nossa experiência, quando nossos filhos fizeram uma coisa um pouco mais grave, eu não fiquei muito feliz em castigá-los, porque fiquei sensível demais, talvez. E foi preciso esperar que o marido chegou em casa do trabalho e ele fez a disciplina, porque ele tem mais autoridade. Ele fez com mais eficácia do que a mim. Não sei se isto acontece com vocês, mas o pai tem aquela autoridade de ser pai, as crianças têm um pouco mais temor do pai, de desagradar o pai do que a mãe, acho eu, porque a mãe é mais emocional e Uhum. o pai é Sim. mais razoável, mais pensa melhor como fazer. Sim, talvez no nosso caso acho que fazemos os dois, talvez, mas sim, em certas situações eu espero pelo meu marido para chegar a casa, até porque às vezes eu penso, será que eu estou a exagerar ou estou a levar isto demasiado a peito ou qualquer coisa assim? Então, sim, às vezes eu faço isso e espero e digo, aconteceu isto e aquilo, o que é que tu achas? É, Assim, é. é. Isto leva-nos para o segundo, que é muito relacionado com a primeira. Qual é o papel do pai em relação à disciplina dos filhos? Pois, é assim, eu acho que ambos os pais foram dados por Deus para instruir os filhos e para mostrar que Ele é santo e que Ele quer que nós sejamos como Ele. Mas hoje em dia, às vezes, há um bocadinho esta mentalidade que os outros também têm que educar, por exemplo, os professores e os avós e assim, e pode em parte acontecer, não é? Quando eles estão com eles, mas a primeira autoridade são sempre os pais. Então, e é porque é um papel que Deus deu aos pais especificamente. Então, e é também a ver isto como autoridade. A autoridade não significa mais importante, não tem nada a ver com o valor, mas tem a ver com o papel que eles têm no relacionamento. Tal como na sociedade temos pessoas que são líderes,
temos na política, por exemplo, também há os líderes, há os que não são. Temos autoridades também, polícias, por exemplo. Então, para a sociedade funcionar, é preciso haver sempre papéis diferentes, e não é que um seja mais importante que o outro, é só que são papéis diferentes. No relacionamento dos pais com os filhos é mesmo isso, enquanto eles são crianças, antes de serem adultos, há um papel de autoridade que Deus deu e que é bom. Claro que não devemos abusar disso e pecar, tem que ser de uma forma feita com amor, não é? Mas os filhos, quando percebem que os pais têm uma certa autoridade, também dá-lhes uma sensação de segurança e de paz, porque eles sabem que, como crianças, há coisas que eles não sabem, eles não têm sabedoria como nós temos, então eles até sentem-se mais seguros quando os pais têm esse papel de autoridade. Sim. E acho que também é muito importante que os pais concordem com as regras, não é? Uhum. Senão a criança vai para o mais leniente. Se for mãe, ela vai sempre pedir a mãe, porque ela sabe que a mãe vai dizer sim e o pai talvez não. Então, os pais realmente precisam de ser uma equipa e concordar nas regras, Uhum. e o que é certo e o que não é certo. Uhum. Sim, é verdade, sim. Né? Tem que fazer, Uh, tomar certas decisões juntos para que não estejam a dizer uma coisa e o outro outra. E também acho que a criança precisa de aprender logo quando é nova. A partir de 2 anos precisa aprender. Eu sei que quando isso não acontecer, os pais não fazem este tipo de disciplina, mais tarde é mais difícil, porque a criança começa a forçar a sua própria vontade, porque eles precisam de aprender que os pais que é que são, que mandem e não elas Uhum. próprias, eu acho. Sim, sim, é verdade, sim. Logo desde pequenas precisam de aprender isso. E depois acho que fica cada vez mais difícil se esperarmos até a criança ser maior, se calhar torna-se até mais difícil, Mais porque eles são mais moldáveis quando são crianças pequenas. difícil. Ok, o que pensa, Ana, que os filhos precisam para ser felizes? Precisam de muita coisa para entretenimento, muitos brinquedos, muitas coisas assim, Não. atividade ou outra coisa? Não, eu acho que em primeiro lugar, obviamente, é conhecer a Deus, ter já desde pequenas começar a ter um relacionamento com Deus, e isso passa por nós, como pais, ensinarmos a orar e falarmos sobre Deus, não só histórias da Bíblia. Eu acho que as histórias da Bíblia são muito importantes, mas não é só isso, mas também aplicar a fé às situações reais que as crianças estão a passar. Por exemplo, na escola, os meus filhos de vez em quando dizem: tal amigo fez isto, ou aquele fez aquilo, então é uma boa oportunidade até falar. O que é que Jesus faria? O que é que achas que Deus acha desta situação? E será que podemos orar sobre isso juntos? Então é pegar nas coisas que eles já estão a passar com crianças e falar sobre a fé cristã, falar sobre Deus e como é que nós podemos confiar em Deus naquela situação. Então, em primeiro lugar, é conhecer a Deus. Depois, é claro que a vida familiar também é muito importante, passarem tempo juntos com os pais, isso é muito importante. E hoje em dia acho que é uma coisa que às vezes é mais difícil porque vivemos vidas mais atarefadas. E em relação a isso, por exemplo, é muito importante às vezes desligar o telefone, porque o telefone muitas vezes está lá e é uma distração para nós, então é bom também mostrarmos aos nossos filhos que eles são mais importantes. Então, desligar o telefone, passar tempo com eles, brincar com eles, jantar com eles também é muito importante. E depois, como nós estávamos a falar há pouco, também terem aquela noção que os pais é que são a autoridade, porque isso vai dar essa a sensação de segurança e de paz também, sabendo que os pais têm esse papel de autoridade. E finalmente também acho que é importante eles saberem que darem valor àquilo que têm, que muitas vezes na nossa cultura há muito esta coisa do consumismo, mais brinquedos, mais entretenimento, mais coisas, mas é eles perceberem que há muitas pessoas no mundo que têm muito menos dinheiro que nós temos aqui no Ocidente. Então, terem essa noção, porque muitas vezes nós tendemos a comparar-nos com pessoas que têm mais, mas é começar a abrir os olhos deles que há pessoas que têm muito, muito menos que nós e darem valor àquilo que eles realmente têm às vezes até com brinquedos, por exemplo.
às vezes menos acaba por ser mais, porque quando nós temos menos coisas, até usufruímos melhor daquelas pequenas coisas que temos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu e o meu marido, no Natal, decidimos não dar brinquedos aos nossos filhos, nem prendas, este ano. Quer dizer, demos assim umas coisinhas pequeninas, que é tipo a meia de Natal, stocking, nós chamamos em inglês, mas assim, são umas coisinhas pequeninas. Mas de resto, a nossa prenda foi dar uma experiência, porque acreditamos que uma experiência, no nosso caso, a experiência foi irmos passar uns dias fora e levamos alguns sítios assim com atividades para crianças. Nós queríamos que fosse mais sobre criar uma memória, em vez de. Claro que os brinquedos também podem, de certa forma, criar memórias, mas muitas vezes o brinquedo é mais para a criança, não é? E nós queríamos uma memória em família, então decidimos fazer isso, passar tempo juntos, criar memórias em família e eles saberem que nós somos importantes, a nossa família é importante e que eles são importantes para nós, então nós reservarmos alguns dias só para estarmos com eles e para passarmos tempo juntos. Então acho que também é muito importante isso para as crianças. Eu aprendi algo de ti quando acho que foram para a Inglaterra, não levou muitos brinquedos, porque disse que é importante que eles aprendem brincar com elas com imaginação e não sempre com brinquedos, e não sempre estão ocupados com coisas. Mas diga um pouco mais, diz um pouco mais sobre isto, faz favor. Eu sempre acreditei que, por exemplo, com brinquedos, pronto, os brinquedos são bons, mas realmente eu vejo isso nos meus filhos. Quanto mais brinquedos eles têm, assim, perto deles, parece que é demasiada escolha, parece que é mais difícil eles até sentarem-se e brincar com aquilo. Então, o que eu faço às vezes é eu tiro alguns brinquedos do quarto, não estão todos lá, ponho noutro sítio, guardo, para eles não verem, e depois tiro outra altura e vou rodeando os brinquedos para que eles tenham diferentes brinquedos a diferentes alturas. Mas também essa parte da imaginação é importante, que é nem sempre é preciso brinquedos para eles brincarem. Às vezes temos a ideia que o brincar tem que ser com um brinquedo, mas, por exemplo, eu às vezes vou com eles para um parque que não tem nenhum brinquedo, é só árvores, relva, e lá eles brincam, e eles não têm nenhum brinquedo ali, só que eles brincam com pauzinhos, às vezes com a relva, com as flores, brincamos às escondidinhas e coisas assim. Então, às vezes, é perceber isso, que às vezes precisamos de uma certa limitação, que nós vemos como uma limitação não ter um brinquedo, mas às vezes isso até é bom para a nossa criatividade, porque nós encontramos outra forma de criar algo que conseguimos fazer. Então, com as crianças, acho que é isso. Quando damos demasiadas coisas, elas não conseguem lidar tão bem, não conseguem, não precisam de ser criativas, então acabam por achar tudo chato, ai, é chato, já brinquei com aquilo, já não quero, não sei o quê. Quando começamos a dar mais oportunidade para elas criarem as suas próprias brincadeiras, elas acabam por ser mais criativas. Então é uma boa forma também. Foi um pouco assim nos anos 50, porque não havia tantos brinquedos, não havia telemóveis, coisas assim. Então brincamos muito fazer escondidos ou subir árvores. Eu sei que é difícil numa cidade fazer isso, mas coisas mais interativas com os outros amigos e tudo. É muito fácil as crianças sentarem em frente à televisão, não é? Ver televisão hora após hora, ou em frente aos seus videojogos ou qualquer coisa assim, que não é saudável, mas é fácil para os pais, porque os pais não precisam de fazer algo, podem fazer as suas próprias tarefas, mas acho que não é tão bom Não. usar. Sim, é claro que podemos fazer é tudo com equilíbrio, não é? Os meus filhos, por exemplo, gostam muito de filmes e gostam de televisão, mas por um lado, é não deixar ver qualquer coisa, tem que ser coisas que nós sabemos que são boas, ou pelo menos que não têm coisas que vão ser más para elas, mas também com o equilíbrio de também vamos sair, também vamos passar tempo ao ar livre, também vamos para a natureza, também vamos passar tempo a fazer desenhos, então é tudo uma questão de equilíbrio também, para que não seja também. Porque eu acho que se também chegarmos a um ponto de dizer, nunca podes ver televisão, aí também pode ser demasiado tipo o fruto proibido, o que é que será que tem a televisão? Então é preciso também um bocado de equilíbrio também, Sim. mas não deixar que seja só a televisão, claro. Sim. Então, próximo, quando tem opinião diferente do seu marido, como é que vocês resolvem a situação?
O que nós costumamos fazer, falamos juntos, e quando estamos a falar conseguimos perceber um bocadinho melhor a perspectiva um do outro, porque acho que às vezes isto de ter uma opinião diferente, às vezes ao falar eu descubro que a opinião não é assim tão diferente. Às vezes é a forma como comunicamos essa opinião que, como os homens e as mulheres têm formas diferentes de comunicar, mas às vezes o cerne da questão é até bastante parecido. Então, pronto, é comunicar, falar, e nos casos em que realmente há alguma diferença de opinião, podemos, às vezes chegamos a um acordo, a um meio termo. Outras vezes o meu marido, ao ver a minha perspectiva, se calhar pensa, realmente eu não tinha pensado dessa perspectiva, ou eu ouço a perspectiva dele e penso, realmente eu não tinha pensado dessa perspectiva. Então nós vamos nos adaptando um bocado ao ouvir a perspectiva do outro, mas é isso, é passar tempo a falar sobre esses assuntos. Sim. Obviamente estamos a falar com um casal cristão que o marido e a Ana os dois são crentes. É difícil, diferente, totalmente diferente. A pessoa que está a ouvir esta é casado com um descrente, não é? Porque Uhum. eles não têm os mesmos valores, nem os mesmos Sim, sim. prioridades. Sim. Uhum. Sim, Ah, sim, Estamos a falar de um casal cristão. Em nosso sim. caso, quando discordamos, normalmente falamos e depois vamos orar durante algum tempo separadamente, depois voltamos a falar, oramos juntos também. E se não Uhum. concordamos, afinal, como a Ana disse, o homem, o marido, faz a decisão final, Uhum. e nós, as mulheres, devemos respeitar. Deus deu ao homem a liderança da família, não é? Uhum. Sim. E ele deve ter sabedoria. Uhum. Mas eu acho que normalmente conosco acabamos por concordar, assim, Sim. meio termo, Uhum. coisa semelhante. Sim, e quando o marido ama a esposa, normalmente, quando ele tomar uma decisão final sobre alguma coisa, ele faz já pensar também nela e o que é que, talvez o que é mais difícil para ela, ou ele não vai fazer de uma forma cruel ou egoísta também. E pronto, é isso, estamos a falar sobre um marido cristão que ama a Deus em primeiro lugar, mas também que ama a esposa, e não é difícil então haver esse papel de submissão quando o marido é assim, realmente, quando ele está a seguir a Deus e quando ele está a amar a esposa também e ele, as próprias decisões que ele vai tomar vão ser boas também por causa disso. É segredo realmente a submissão, não é? Não é difícil quando sabemos que a pessoa nos ama, é como, Uhum, é como Deus, porque sabemos que Deus nos ama, é fácil submeter a Ele, porque sabemos que Ele tem nossos próprios interesses, uhum, e sim, não está a fazer por maldade ou por uhum, egoísmo, mas por nosso bem, é bom. uhum, O que acontece quando um dos pais é mais tolerante com o comportamento dos filhos do que o outro? Eu estava a pensar talvez mais de o que eles devem comer ou não comer, porque eu sei que isto pode ser uma coisa um pouco mais difícil. Talvez o marido tenha crescido num lar onde não é tão importante dieta ou qualquer coisa, ou vice-versa. uhum, O que acha quando há ideias diferentes do comportamento dos filhos, o que é, ou hora de a dormir, ou sobre arrumar os quartos, ou uhum. há Sim, várias coisas que podem ser diferentes, não é? uhum, Nos sim. pais, ideias É. diferentes. Acho que é outra vez essa coisa de falar juntos e criarem os dois juntos, sem os filhos estarem lá, criarem as rotinas e as regras que vão estabelecer. E às vezes isso pode ser, por exemplo, no nosso caso, quando os nossos filhos eram bebés ou eram muito pequeninos, eu não queria dar nada de açúcar. E isso foi importante quando eles eram muito pequenos. Agora que são um bocado maiores, não há a mesma, não digo na mesma essa preocupação, mas não é da mesma forma, porque eles são maiores, conseguem lidar melhor. Mas o meu marido não era se calhar tão rigoroso como eu nesse aspecto, mas o que é que nós fizemos? Foi nós falarmos sobre isso e depois juntos decidimos, então vamos fazer assim, durante a semana vamos tentar que eles comam assim, pronto, que não comam coisas muito doces, desse tipo de coisa, e depois ao fim de semana podemos relaxar um bocadinho.
Por exemplo, em relação à hora de ir dormir, como eu vinha de uma família inglesa, nós tínhamos mais o hábito de deitar mais cedo, e foi engraçado até que o meu marido gostou dessa parte da rotina inglesa, então isso foi fácil, porque foi o que nós fizemos logo desde o início e ainda agora fazemos, que é deitar os meninos cedo. Mas sim, sempre que tivemos assim alguma coisa diferente, foi tentar falarmos juntos e criarmos as nossas rotinas e regras e às vezes até, de certa forma, tomando em consideração as duas ideias, a minha e do meu marido, mas tentar chegar ao meio termo, e tentar fazer assim, dessa maneira. Então foi isso que nós fizemos. É. Ok. A última pergunta foi sobre a submissão, mas acho que já falamos sobre isso. Então acho que talvez para hoje Uhum. suficiente. Se quiser juntar algo. Não, é tudo. Eu vou só uma pergunta e não escrevi para ti responder, mas o que tipo de disciplina normalmente faz com crianças? Porque quando nós somos pais, Uhum. criando nossas tu e as outras filhas, usamos muito físico, não é? O paterno, o rabo um pouco, porque Uhum. a Bíblia fala que devemos fazer assim, mas hoje em dia não devemos porque há muito abusos e a lei não permite. Então, o que tipo de disciplina normalmente funciona bem? Normalmente na minha experiência, o que funciona bem são disciplinas ou digamos, consequências, que a criança não gosta nada. Então, retirar uma coisa que eles gostam, por exemplo, então, mas tem que ser normalmente uma coisa relacionada com aquilo que ela fez de errado. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei há pouco da criança ser desobediente e levar um brinquedo para a escola que eu já tinha dito que era para não levar. Então, a partir deste momento, nunca podes levar um brinquedo para a escola, ou durante um tempo, por exemplo, um mês ou 2 semanas. E isso é difícil, porque eles não gostam disso. No caso dos meus filhos, eu gosto muito de levar brinquedos para a escola. Então, está relacionado com aquilo que fez de errado e é uma consequência que eles não gostam. Então, é uma coisa que vai ajudar a criança a pensar 2 vezes se quiser fazer isso outra vez. Então, isso é um tipo de consequência, é uma coisa que é desagradável para eles, mas que está relacionada com aquilo que fizeram de errado. E pronto, é mais ou menos isso, de consequências. E às vezes fazemos uma coisa também que é dar um tempo sozinhos no quarto para pensar, também fazemos isso. No caso, por exemplo, de uma mentira, uma coisa que eu tenho notado quando isso tem acontecido, com um dos meus filhos é mostrar, de uma forma quase emocional, mas de uma boa forma, como isso magoou o pai, ou a mãe, no caso era eu a falar. Eu estava a mostrar que era uma coisa que me deixava muito triste e que era uma coisa que era muito má porque quebrava a confiança, e isso é uma coisa muito má. Então, às vezes, e eu notei depois que falar dessa forma até ajudou a minha criança depois a perceber melhor. Ah, pois é uma coisa que não é boa, porque realmente também fica muito triste com isso e é uma coisa que quebra a confiança também. Então, às vezes, depende um bocadinho da situação, é claro, mas isso das consequências e o explicar o porquê também acho que é muito importante. E são as coisas principais. Sim, eu tenho notado que às vezes os pais dizem, ok, não vão poder levar aquele brinquedo para a escola ou qualquer coisa por uma semana. Depois eles retiram a regra e acho que isto é mau. Quando o pai ou mãe decide fazer um castigo, deve ficar com a Uhum. palavra, não é? Não mudar as ideias e Sim, sim, acho ser que é consistente, sim, isso muito ajuda. consistente. Sim, mesmo que seja difícil, mas ser consistente com o que eles dizem. Sim. Uhum. Sim, sim, Ok. acho que Eu acho que é tudo. Muito obrigada. Eu sei que escreveste um livro, ou 2 livros. Quero pedir para mostrar aquela em uhum, português, faz favor. sim. Eu tenho este aqui que se chama Única, que é o livro que eu escrevi, publiquei em 2021, mas escrevi em 2020, na altura da pandemia.
E este livro é interessante para quem gosta de ouvir sobre. É uma história, basicamente, é uma história verídica, mas é sobre a minha experiência como mãe cristã, mas uma mãe que passou por várias inseguranças e dificuldades, mas aquilo que Deus me ensinou através da jornada de ser mãe e o que é que Deus me ensinou especificamente sobre o Evangelho, mas relacionado com o ser mãe, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, obviamente, antes de ser mãe, não pensava nisso, mas o facto de me tornar mãe fez com que eu começasse a pensar dessa maneira. Então é um livro que é autobiográfico, não é? Porque é tudo a minha história, e está disponível no Amazon, no site da Amazon, e pronto, é um livro interessante. Acho eu já li e gostei muito. Também tu estás a traduzir outro, não é? Para português. Uhum. Qual é o nome? Em inglês é Impact, Impacto, em português, eu vou traduzir mesmo assim, e é sobre o impacto do Evangelho em nós como mulheres. Então, esse é para mulheres no geral. E esse livro eu espero que esteja pronto ainda este ano, ainda vou ter que fazer a tradução e a capa, mas eu penso que até o verão já deve estar. Ok, Ana já tem um blog também e várias Uhum, coisas. Então, se estiver interessado em saber mais, uhum. pode contactá-la. Acho que ela. Obrigada. Ah, Podes pôr o link depois lá em baixo na descrição. ok, muito obrigada, Ana, pelo tempo e ajuda neste vídeo. Ok, Obrigada, mãe. tchau.